O medo pode ser tão antigo quanto a vida na Terra. É uma reação fundamental, profundamente conectada, desenvolvida ao longo da história da biologia para proteger os organismos contra a ameaça percebida à integridade ou existência. O medo pode ser tão simples como um tatu bolinha que se enrola quando é tocado, ou tão complexo quanto a ansiedade existencial humana. Se gostamos ou não de sentir medo, isso é uma longa história. Mas a verdade é que todos os seres vivos sentem isso, independente de querer ou não. E hoje eu vou te falar por que a gente sente medo e por que algumas pessoas gostam de sentir medo. Eu sou o Diego e hoje nós vamos falar de ciência. Dentro dos circuitos do cérebro e da psicologia humana, algumas substâncias químicas que contribuem para a resposta de luta ou fuga, que é o medo, também são envolvidas em outros estados emocionais positivos, como felicidade e excitação. Então faz sentido que esse estado de excitação que experimentamos quando tomamos o susto também pode ser experimentado de uma forma, digamos, mais positiva. Mas o que faz a diferença entre tomar um sustinho e se ver totalmente aterrorizado com alguma situação? Os psiquiatras e cientistas que estudam o medo estudam sua neurobiologia. Como eu posso dizer, eles estudam a profundidade com que esse sentimento afeta o cérebro humano. E eles sugerem que a forma com que cada pessoa experimenta o medo tem a ver com o contexto da ocasião e até mesmo com a história de vida daquele indivíduo. Quando o nosso cérebro emocional dá algum retorno para o nosso cérebro racional, a gente percebe que está no espaço seguro e a gente pode converter esse sentimento de medo para um estado de excitação e prazer. Por exemplo, se você entra em um trem fantasma num parque de diversões, mesmo que você possa levar alguns sustos com as figuras que podem aparecer ali, você sabe que aquilo não é realmente uma ameaça. E você consegue transformar aquela experiência de medo em prazer, mesmo você levando sustos. Por outro lado, se você está num beco escuro durante a noite e percebe que alguém está te perseguindo, o seu cérebro racional e emocional entram em acordo e eles constatam que é hora de fugir. Mas como o seu cérebro faz isso? Como experimentamos o medo? A reação de medo começa no cérebro e se espalha pelo corpo para ajustar a melhor forma de se defender ou fugir. E isso acontece num piscar de olhos. A resposta ao medo começa numa região do cérebro chamada amígdala, que é responsável por detectar a potência emocional dos estímulos. Quanto mais uma situação nos afeta, mais a gente vai ser estimulado a ter algum tipo de reação. Por exemplo, a amígdala é ativada sempre que vemos alguma coisa que possa nos ameaçar. Essa reação é mais pronunciada com a raiva e o medo. Um estímulo de ameaça, como a visão de um predador, por exemplo, desencadeia uma resposta de medo na amígdala. Assim, ela ativa as áreas preparadas para as funções motoras envolvidas na luta ou na fuga, e também desencadeia a liberação do hormônio do estresse. Isso também ativa algumas mudanças corporais que nos preparam para ser mais eficientes numa situação de perigo. O cérebro fica hiperalerta, as pupilas dilatam, os brônquios dilatam, a respiração acelera, a frequência cardíaca e a pressão arterial aumentam. O fluxo sanguíneo e o fluxo de glicose para os músculos esqueléticos aumentam, e os órgãos não vitais para a sobrevivência naquele momento, como o sistema gastrointestinal, ficam mais lentos. Uma parte do cérebro chamada hipocampo faz ligação direta com a amígdala. O hipocampo, que fica bem protegidinho lá no meio da nossa massa cinzenta, e o córtex pré-frontal ajudam a identificar uma ameaça. Eles estão envolvidos num processo para ajudar a pessoa a entender se aquela ameaça é real ou não. Por exemplo, ver um leão na natureza pode desencadear uma forte reação de medo, mas a resposta a uma visão do mesmo leão em um zoológico é mais de curiosidade, porque o seu cérebro consegue entender o contexto da situação, que o leão está numa jaula e está num ambiente controlado. E como aprendemos essa diferença? Assim como outros animais, muitas vezes a gente aprende a identificar o medo por meio de experiências pessoais, como ser ou ver outro ser humano sendo atacado, por exemplo, por um cachorro bravo. Mas uma forma evolutivamente única de aprender é através da instrução. E a gente aprende isso através da fala e da escrita, geralmente passado dos mais velhos para os mais novos. Se um sinal diz que um cachorro pode ser perigoso, a proximidade com um cachorro desconhecido vai desencadear uma resposta de luta ou fuga, que é literalmente o medo. Por que algumas pessoas gostam de sentir medo? Mas existe gente que gosta de sentir medo? Claro que existe, e você talvez seja uma pessoa dessa e ainda não sabe disso. Mas antes de eu te explicar isso, já se inscreve aqui no canal para você não perder os novos conteúdos que eu vou postar aqui para você.
O medo também pode criar um certo sentimento que pode ser uma experiência positiva. E isso acontece geralmente quando a gente está em alerta máximo e não preocupados com outras coisas, como problemas no trabalho, se preocupando com uma prova no dia seguinte e diversas outras preocupações. Quando a gente vivencia essas coisas assustadoras com uma pessoa da nossa vida, muitas vezes descobrimos que as emoções podem ser contagiosas de maneira positiva. Nós humanos somos criaturas extremamente sociais que aprendemos uns com os outros. Então, quando você entra junto com um amigo num brinquedo teoricamente perigoso em um parque de diversões e ao invés de gritar ele começa a rir, socialmente você é capaz de perceber o estado emocional dele, o que pode influenciar positivamente o seu. E isso é o medo se transformando em uma sensação de prazer. Por isso, mesmo que você tenha medo, talvez você queira andar naquele brinquedo novamente. A não ser que você tenha medo de altura, é claro. Embora cada um desses fatores tenha potencial para influenciar como a gente experimenta o medo, um tema comum que conecta todos eles é o nosso senso de controle. Quando somos capazes de reconhecer o que é e o que não é uma ameaça real, rotular uma experiência e aproveitar ao máximo aquele momento, estamos no lugar onde nos sentimos tecnicamente no controle. Essa percepção de controle é vital para como experimentamos e respondemos ao medo. Quando superamos a barreira inicial de lutar ou fugir, muitas vezes a gente fica satisfeito, seguro e mais confiante em nossa capacidade de enfrentar as coisas que inicialmente nos dariam medo. É importante ter em mente que todas as pessoas são diferentes e a sensação que você pode experimentar e achar agradável pode ser completamente traumatizante para outras pessoas, como aquelas que não gostam de sentir medo. E por que algumas pessoas não gostam de sentir medo? Qualquer desequilíbrio entre a excitação causada pelo medo e o controle no cérebro humano pode causar excitação demais ou excitação insuficiente. Se o indivíduo percebe a situação como real demais, uma resposta de medo pode superar a sensação de controle naquela situação, e ele inconscientemente não vai conseguir diferenciar uma situação real de uma situação irreal. Isso pode acontecer mesmo naqueles que amam experiências assustadoras. Eles podem gostar dos filmes do Fred Krueger, mas ficar muito aterrorizados com um exorcista, pois parece muito mais real, e a resposta ao medo não é 100% entendida pelo cérebro. Por outro lado, se a experiência não for amedrontadora o suficiente para o cérebro emocional, ou se for muito irreal para o cérebro racional, a experiência pode acabar sendo meio broxante. Por exemplo, um médico que não consiga desligar o seu cérebro cognitivo para analisar todas as coisas corporais que são realisticamente impossíveis em um filme de zumbis, pode não ser capaz de curtir The Walking Dead, tanto quanto outra pessoa. Então, se o cérebro emocional está muito apavorado e o cérebro cognitivo indefeso, ou se o cérebro emocional está entediado e o cérebro cognitivo é muito repressor, filmes e experiências assustadoras podem não ser tão divertidos. E por falar em medo, você teria medo se uma explosão nuclear acontecesse aí na sua cidade? Então clica bem aqui para você entender a que distância você precisaria estar para sobreviver a um ataque nuclear. Gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui no canal para você não perder os conteúdos que eu vou postar por aqui. Muito obrigado e até a próxima!